Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. Estou aqui de volta com um novo tema para que nós possamos tratar durante esta semana, não é? Em primeiro lugar, quero saudar todos os nossos seguidores, as pessoas que não nos deixam sozinhas e nem desamparadas nesse trabalho para a comunidade. Sim, eu digo trabalho para a comunidade porque eu considero o trabalho dos terapeutas um trabalho muito importante para o mundo, não é? Porque em cada pessoa que a gente trata, não é, como paciente, essa pessoa passa a ter uma vida melhor. Se ela passa a ter uma vida melhor, ela começa a ser mais feliz, e se ela está mais feliz, o planeta agradece, não é? Então, por isso que eu considero o trabalho da psicanálise um trabalho muito importante, não é? Esse trabalho que a gente faz para colocar nas redes sociais, não é? Então, um beijo aí para todo mundo que me segue, para todo mundo que colabora, para todo mundo que me manda as suas mensagens, não é? Através das redes sociais. Muito obrigada de coração, tá? Então, qual o tema que nós escolhemos para tratar hoje? Quando eu digo nós, é porque eu nunca estou sozinha, eu nunca me vejo sozinha, não é? Então, quando eu fico elaborando, nossa, que tema será que eu vou colocar lá para o canal? Eu sempre penso, não é, também nas pessoas que passaram por aquele dilema. Então, na tentativa de falar sobre aquele assunto, eu sempre trago a pessoa que sofreu digamos assim, aquele trauma, que viveu aquele assunto, uma parte disso que eu estou falando hoje. Por isso que eu sempre uso essa palavra nós, eu gosto muito, né, do nós, muito mais do que o eu, até porque eu nunca me sinto sozinha realmente. E quem dera se eu pudesse entender de tudo, né? Mas não, eu não entendo de tudo, viu, gente? Eu estudo bastante, mas eu nunca sou entendida em tudo. Então, o que eu escolhi para essa semana, não é? A violência. Eu quero mais uma vez falar da violência, não só por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, não. Eu quero um pouco mais aproximar a violência dos lares, desses lares aqui, desse outro lado do mundo, não é? E até porque não dizer daquilo que está mais próximo de mim, do bairro onde eu moro e do bairro onde você mora, não é? Aqui mesmo pertinho. Não precisamos ir tão longe para falar de violência, até porque a violência que eu vou falar aqui, ela geralmente está dentro dos lares, ela nem é praticada por alguém desconhecido. Geralmente essa violência, que é a violência sexual, ela é violência infringida contra a pessoa a partir de quem está realmente bem próximo. Ou é um pai, ou é um avô, ou é um irmão, não é? Pode ser um tio, um vizinho e, por que não dizer, muitas vezes até a mãe, a tia, não é? Aquela pessoa bem próxima realmente. Não é? Daí essa criança passar a sofrer um trauma muito maior. Por que um trauma muito maior? Porque vem de alguém que ela gostava, amava, não é? Por quem ela tinha um respeito, um carinho e, acima de tudo, uma confiança, né? Confiança essa que passa a ser quebrada, não é? Com aquela pessoa e com toda a representatividade simbólica que aquela pessoa terá ao longo da vida da pessoa que sofreu o abuso. Sim, porque o abuso ele não vai ficar retratado apenas no passado daquela criança. Ela vai estar dentro da criança que estará vivendo também dentro do adulto, não é? E eu não posso nem falar que será apenas uma menina vivendo essa violência. Não é? Porque a gente vê muitas violências vividas e cometidas contra os meninos, não é? Então a gente vai colocar nesse tema tanto as meninas quanto os meninos, envolvendo ambos nesse tema que ele é muito polêmico, ele é muito triste, ele é um tema que marca para a vida, não é? Muitas das minhas pacientes que chegam no consultório, elas relatam que não conseguem dormir. Elas já são mulheres acima dos 50 anos, mas suam como se estivesse vivendo aquele trauma naquele exato momento, não é? Então, elas suam, elas não têm confiança em ninguém, muito menos na figura masculina, não é? Então, a gente começa a ver que essa violência, não é? Ela vai atravessando o tempo, né? Cruzando essa vida desde o momento em que a violência aconteceu até o momento atual. Então veja aí, muitas vezes se passam 20, 30, 40, 50 anos. Eu tenho pacientes que estão acima dos 60
e ainda vivem a violência que lhes foi acometida quando elas tinham 4, 5 anos de idade. Então veja que não é fácil, né? Resgatar toda essa confiança não é fácil, não é? Agora, isso é possível de tratar? Sim, é possível de tratar. Qual que é o primeiro passo, Denilza? O primeiro passo é a pessoa vir para uma terapia. Por quê? Como é que a terapia trata esse assunto, né? Como é que ela vem iniciar essa fase de cura? Como que isso acontece no centro terapêutico? Bem, se nós guardamos essa violência para nós, ela vai tomando conta da nossa mente, em primeiro lugar, não é? Então, daí, tomando conta da mente, eu passo a ter desconfiança de todo mundo, eu fico ansioso diante, muitas vezes, como eu falei, né? Aquela pessoa que fez a violência está dentro do lar. Se está dentro do lar, a pessoa vai continuar a ver aquela pessoa, não é? O tempo passou, mas a violência aconteceu, ela está gravada ali dentro. Então, se eu volto a ver a pessoa que efetuou a violência, todo aquele momento volta para o presente. Então, é muito importante a gente entender bem como é que isso acontece. O abusador continua sempre frequentando o lar onde aconteceu a violência, ou então a família, não é, na qual ele está envolvido, e aquela vítima que vai estar sempre ali, não é? Como eu falei, a mente, ela é atemporal. Essa mente atemporal, ela vai ver esse abusador com os mesmos olhos do momento em que aconteceu o abuso. Por isso que no sono, durante esse período da noite, não é? A pessoa que sofreu abuso, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter inquietações, ela começa a viver todo aquele pesadelo, tal como acontecido no momento do abuso. Então, a terapia, voltando novamente a falar da terapia, o que ela vai fazer? Como que eu trabalho isso no consultório, não é? Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha, né, como terapeuta, um respeito muito grande por essa pessoa que está chegando, não é? A ponto de vê-la como uma pessoa que seja capaz, sim, de ser tratada nesse abuso. Então, não é preciso só ter piedade dessa pessoa, não. É preciso ter respeito e entender que aquela pessoa que está chegando, que ela é capaz, sim, de dar a volta por cima, de transformar aquele abusador em uma pessoa até digna, vamos dizer assim, de pena, não é? Porque eu não acredito que alguém que faça um abuso não tenha uma condição de perceber que feriu uma outra pessoa, não é? Então, aquele abusador, ele também tem seus problemas, não é? Ele deveria também, em algum momento da vida, também procurar um terapeuta para se tratar, não é? Mas veja, aqui nós hoje estamos falando da vítima. Então, essa vítima vai chegar no consultório e no momento do consultório ela vai passar por aquela dor de novo, mas diferentemente. Por que ela vai estar diferente? Porque ali é ela que controla cada momento da fala, cada momento do acontecido. Então ela vai trazer a memória, né? Ela vai resgatar aquela memória para o momento da análise, contando os pormenores de como aconteceu. E no momento de contar o ocorrido, ela vai liberar essa carga energética, negativa, pela qual houve a dor, não é? A violação, o abuso, né? Tudo aquilo que foi jogado para dentro. É o momento de colocar tudo para fora, passo a passo, revivendo a memória, muitas vezes envolvida, claro, em choro, em pausas, não é? Num olhar que vai estar mais para baixo do que mesmo diretamente dita ao terapeuta. Mas é o momento do resgate. Como que é esse resgate? É o resgate daquilo que está de dentro para fora, onde há um desabafo, há um alívio. E é impressionante como depois de algum tempo de contado os fatos, de revivido as cenas, essa pessoa entra num outro estágio. Né? Já tratei várias pessoas assim no meu consultório e é impressionante como elas conseguem depois enfrentar esse abusador olhando de frente e podendo ter uma outra performance, não é? de colocação tanto da fala quanto do aspecto realmente
da caminhada, não é? Olhando o abusador não mais de baixo para cima, mas de frente, não é? Realmente de frente, enfrentando, dizendo, olha, agora aqui quem manda sou eu. Você abusou da criança, daquela menininha, mas aquela menininha ficou lá atrás, ela não está mais aqui. Hoje está uma mulher, ou então hoje está aqui um homem capaz de decidir a vida e de não permitir mais nenhum abuso. Então veja que esse momento da terapia, ele é muito importante. Ele é muito importante, não é? A pessoa que foi abusada, muitas vezes, ela tem vergonha. Ela tem vergonha porque dentro da mente, ela se vê muitas vezes, porque o abusador assim o disse, não é? Que ela é que permitiu porque quis, permitiu porque não vale nada. Então ela sofreu humilhações, não é? Ela não sofreu só o abuso físico, ela sofreu o abuso mental. Mas no momento da terapia, ela começa a ver que isso está no abusador. Esteve no abusador, naquele momento do ocorrido, mas que agora ela não é mais e ela não permite mais se ver humilhada, se ver jogada ao chão, se ver debaixo do tapete. Não, não mais. Aquela sujeira toda que estava dentro do tapete vai ser colocada dentro de uma lixeira e vai ser descartada. Mas a pessoa, a partir daquele momento, ela é capaz de tocar a vida, olhando não só o abusador, mas olhando todas as situações que venham a colocá-la para baixo, num olhar completamente diferente, de frente, de cima para baixo, mas nunca numa posição de inferioridade, de humilhação. Então, o papel da análise, do terapeuta, é muito importante, né? Nós, psicanalistas, tratamos esse assunto de uma forma muito séria, não é? Muito séria mesmo. Entendendo, claro, que o inconsciente, ele é capaz, sim, de voltar no tempo para aquele momento do ocorrido, mas transportando-o até o presente momento e colocando uma imagem diferente a partir daí em diante, né? Em que essa pessoa não mais será abusada, não é? Então, daqui do presente em diante, eu faço a minha caminhada, não é? E eu posso escolher cada pessoa, cada parceiro, né? Eu posso escolher o parceiro, então eu não quero mais me permitir ser abusada por ninguém. Agora, se a pessoa abusada, ela não busca uma terapia, ela começa a repetir o ciclo, né? Freud fala muito disso, né? Eu começo a repetir o ciclo, então eu vou viver muitas vezes com outras pessoas, não é? Não só a minha posição de inferioridade, como a minha posição de angustiada, não é? A minha posição de amedrontada diante desse momento de abuso sexual, não é? E eu vou repetir a cena de novo. Então, eu vou permitir um outro abusador na minha vida, ou então outros abusadores. E eu vou levar isso do âmbito da sexualidade até mesmo para o trabalho, para as minhas relações de amizade, não é? Onde eu vou olhar todo mundo de uma forma com desconfiança, não é? Com medo, eu vou maltratar os outros, mas numa forma de esconder o medo na qual eu mesma me encontro. Então veja que é um negócio muito maior, não é, da gente olhar o abuso, porque ele não permanece só entre o abusador que ficou lá no passado e aquela garotinha ou aquele garotinho que foi abusado. Não, eu vou repetir este ciclo com outras pessoas em outros âmbitos da minha vida. Por isso que é legal, porque isso, não é, eu digo, esse abuso trazido para o âmbito do consultório, ele vai limpar todos esses caminhos. Então você vai ter coragem, né? Eu digo assim, você no sentido da pessoa que passou pelo abuso, ela vai poder ter coragem de dizer, não, eu não permito mais que um exemplo, tá? Que meu chefe grite comigo, que a minha amiga diga o que quer e eu olhe para baixo e vá embora, que eu acabe com os meus relacionamentos e entre um outro no lugar e eu seja de novo humilhada e eu repita isso com outra pessoa. Não, vamos parar com tudo isso, não é? Então, a partir do momento em que eu levo isso para o âmbito do consultório, eu acabo com todos esses problemas na minha vida definitivamente. Eu passo a ser uma outra pessoa. Então, a pessoa abusada faz uma limpeza física, uma limpeza mental. Por isso que a gente tem bem que entender que terapia não é uma conversa com uma amiga, não é uma conversa com um amigo, não é ir simplesmente a um
terreiro de candomblé e fazer um trabalho para limpar o corpo. Não, não é isso, não é? Porque o plano mental, ele é atemporal, então aquela angústia, ela pode voltar, e ela volta no momento que houver a oportunidade, não quando eu escolher que volte, né? Então é um trabalho muito sério, o trabalho realmente do terapeuta, não é? Um bom terapeuta, ele é capaz sim de dar uma nova guinada a essa vida, claro. Nós estamos falando aqui de terapeutas muito bem preparados, né? Aqueles que estudam, aqueles que estão sempre buscando compreender esse ser humano, estudando o máximo que podem para tratar esse ser humano como alguém muito digno, de respeito, e não olhando o abusador com o mesmo olhar de quem abusou, não é? E nem sentindo piedade, porque todos somos capazes, sim, de dar uma nova vertente às nossas vidas. Então, é um olhar realmente de capacidade, onde a minha capacidade como terapeuta é transferida para essa outra pessoa, para que ela possa, então, se olhar digna, limpa, forte, corajosa, a ponto de fazer uma nova virada, não é? Virar o livro, virar a página e ir adiante na vida, tá certo? Então, se você que tá aí me olhando no vídeo, já passou por um abuso sexual vindo de alguém da sua família, tá na hora de você ir para o centro terapêutico, tratar-se para ficar de boa com a vida. É possível? Sim. Você vai reviver aquele momento? Vai. Mas a partir daí em diante, você será uma outra pessoa, tá certo? Eu te desejo realmente que você possa ter essa coragem de vir ao centro terapêutico se tratar, não é? Não há dinheiro nenhum, não é, que pague uma boa noite de sono, uma vida tranquila. Não há dinheiro nenhum, não é, que não seja tão importante senão para curar a vida da gente, tá bom? Então esse é o meu recado dessa semana. Se você que está aí assistindo, por favor, passe para alguém, porque os amigos, a família, né, de forma tal que nós possamos levar esse assunto mais adiante para que nós tenhamos um mundo melhor, tá certo? Um beijo, até a próxima semana.